Bem-vindos a mais um episódio do nosso Gol de Mapa. Sou o Jande, professor de Geografia e muito apaixonado por futebol. E o episódio de hoje será um especial com análise da Copa do Mundo de 2026. Nós vamos falar sobre o Grupo E, com Alemanha, Curaçao, Costa do Marfim e Equador. A Alemanha vem de duas eliminações seguidas em fases de grupo e quer mudar as últimas campanhas. O time concentra jogadores muito experientes com jogadores jovens que assumiram um papel de protagonismo importante. A parte física preocupa por conta de lesões que fez a seleção perder jogadores como Gnabry e o Karl. O time tem uma defesa que ajuda a construir, o meio de campo é muito técnico e o ataque conta com jogadores com ótimo poderio ofensivo. Tem como costume um jogo dominante atacando com intensidade. O time é treinado pelo técnico Julian Nagelsmann e começa com o goleiro Neuer do Bayern de Munique, que foi chamado e eu acredito que não foi à toa. Provavelmente será o titular e Baumann do Hoffenheim será a opção. A linha de defesa todos jogam na Alemanha. Nós começamos com o Jonathan Tah do Bayern de Munique, que é um zagueiro forte no jogo aéreo e possui uma marcação muito firme, e o Schlotterbeck do Borussia Dortmund, que é um zagueiro que tem um bom passe na construção. Como opção de banco de reservas para a zaga fica o Rudiger do Real Madrid. Na lateral direita, o Kimmich do Bayern de Munique, que é um jogador muito criativo, mas como não houve nenhum lateral se firmando, ele acaba preenchendo esse espaço. Na lateral esquerda, o Raum do RB Leipzig, que é um lateral mais ofensivo, acaba sendo o titular, e o reserva é o Braun do Eintracht Frankfurt. Iniciando o meio de campo, dois jogadores do Bayern de Munique, o Pavlovic, que é um jovem que acabou se firmando, e o Goretzka, que é um meia que pode se aproximar do ataque. Opções para o banco de reserva, nós temos o Nimesha do Borussia Dortmund e o Stiller do Stuttgart. Como meias mais avançados, pela direita nós temos o Sané, do Galatasaray da Turquia, que é um ponta muito ofensivo, com drible e finalização. Musiala, do Bayern de Munique, que após lesão grave busca retomar o ritmo e se complementa com o Wirtz na parte ofensiva. O Wirtz, no caso, fica no lado esquerdo, jogador do Liverpool da Inglaterra, que tem uma ótima construção, finalização e drible, sendo muito importante na parte ofensiva da seleção. Como centroavante, o Havertz do Arsenal da Inglaterra acaba sendo o titular, que após enfrentar uma lesão ele retornou recentemente, pode ser um ponta ou um centroavante. Outras opções, nós temos o Otimad do Newcastle da Inglaterra, que pode ser uma opção diária, até por conta da sua altura, 1,98, e um Davi do Stuttgart com um ótimo poder de finalização. Finalizando a análise sobre a Alemanha, o craque eu vou acabar dividindo em duas partes, o Musiala e o Wirtz, que eles se complementam na parte ofensiva e ainda são muito jovens com alto potencial para atingir um nível cada vez mais elevado. O jogador para ficar de olho é o Kimmich, que é um dos melhores meias do mundo, mas por falta de bons laterais direitos para ocupar esse espaço, ele terá uma função à parte e tem muita qualidade para fazer, ele pode até avançar um pouco mais. E a revelação é o Pavlovic, que vem se firmando de uma maneira que já não é mais visto como uma revelação, mas tem tudo para realizar uma grande Copa. Curaçao é a menor população do mundo a se classificar para uma Copa, que se deve principalmente à captação de holandeses, com ligação com a ilha, que busca continuar uma história de seleção estreante. Vai precisar se sobressair em um grupo com seleções mais fortes, e sobre o estilo de jogo apresenta pouca variação tática e tenta trocar passes. Só que sofre demais com a questão defensiva, então não será difícil a linha de defesa contar com três zagueiros. O time base de Curaçao, treinado pelo holandês Dick Advocaat, começa com o goleiro Room, do Miami, dos Estados Unidos, que é muito experiente. A linha de defesa começa com os zagueiros Gaari, do ABA da Arábia Saudita, e Obispo, do PSV da Holanda. E como opções para a zaga, o Van Ejma, do Al Rijk, da Holanda, o Bazoer, do Konyaspor, da Turquia, e o Fonville, do NEC, da Holanda. Na lateral direita, o Sambo, do Sparta Rotterdam da Holanda, com opções do Brennet, do Kayserispor da Turquia. E na lateral esquerda, o Floranus, do PEC Zwolle da Holanda. Então são laterais que sobem muito pouco e quando não é escalado um terceiro zagueiro. O meio de campo começa com o Comenência, do Zurich da Suíça, e os irmãos Bacuna, o Leandro, que joga no IGD da Turquia, e o Juninho, que joga no Volendam da Holanda. Como meias mais avançados, nós temos o Chong, que é o único jogador nascido em Curaçao que vai jogar a Copa do Mundo, que joga no Sheffield United, e o Gorré do Maccabi Haifa de Israel. Ainda há opções do Hansen do Middlesbrough da Inglaterra, o Antonice do Kifisia da Grécia e o Margarita do Beveren da Bélgica. Como centroavante, o mais provável é que o Locadia do Miami dos Estados Unidos seja o titular, e ainda nós temos opções como o Cuvas do Volendam da Holanda e o Castani do Terengganu da Malásia.
Finalizando a análise sobre Curaçao, o craque é o Chong, que é o único jogador nascido na ilha, fez base no Manchester United e segue carreira na Inglaterra. O jogador para ficar de olho, no caso, são os irmãos Bacuna, que formam a base do meio de campo da seleção, são experientes e possuem no currículo passagens por ligas fortes. E a revelação fica por conta do Comenência, que tem apenas 22 anos, passagens pelo Sub-23 da Juventus e PSV da Holanda, e atualmente se encontra no futebol suíço. É versátil, pode jogar como lateral, zagueiro e também no meio de campo. A Costa do Marfim retorna após 12 anos, trazendo uma seleção com jogadores jovens e muito promissores, principalmente no ataque. E falando no ataque, os pontas marfinenses são um ponto forte da equipe, principalmente com os jovens Diomandé e Diallo. O time base da Costa do Marfim, treinado pelo Emir Faé, começa com o goleiro Fofaná, do Çaykur Rizespor, da Turquia. Na zaga, nós começamos com Kusunu, da Atalanta da Itália, e Indica, da Roma da Itália, que tem como opções de banco o Osman Diomandé, do Sporting de Portugal, e o Agbadou, do Besiktas da Turquia. Na lateral direita, Doué, do Strasbourg da França, aliás, irmão do Désiré Doué da seleção francesa, é o titular, com Singo, do Galatasaray da Turquia, como opção de banco. E na lateral esquerda, o Conan, do Gil Vicente de Portugal, é o titular. No meio de campo, os titulares seriam o Sangaré, do Nottingham Forest, da Inglaterra, o Kessié, do Al-Ahly, da Arábia Saudita, e o Olaí, do Trabzonspor, da Turquia, que tem como opções de banco o Seri, do Maribor, da Eslovênia, e o Fofaná, do Porto, de Portugal. Na ponta direita, o Diallo do Manchester United é o titular, com o Pepe do Villarreal da Espanha como opção de banco. Na ponta esquerda, o Yan Diomandé do RB Leipzig da Alemanha é o titular, com Andy Gras do Mônaco da França como reserva. Ofensivamente, os pontas são os jogadores mais estratégicos da seleção, com intensidade, velocidade e dribles. Como centroavante, o Boni da Internazionale da Itália, que acabou de chegar, acredito que ele vai acabar tomando essa posição, com opções como o Guessam do Crystal Palace da Inglaterra e o Arri do Nice da França. Finalizando a análise sobre a Costa do Marfim, o craque é o Yan Diomandé, que poderia ser a revelação, mas vem sendo o grande destaque da seleção com seus dribles e velocidade, e é um grande fator decisivo de contribuição ofensiva da seleção. O jogador para ficar de olho é o Diallo, que é outro ponta que cresceu muito, possui velocidade e drible, além de ser um bom finalizador, e a revelação é o Ulaí, que é um meia dinâmico que apresenta qualidade para propor o jogo com velocidade e técnica. O Equador vem de uma boa eliminatória que ficou caracterizada pela defesa forte, somente 5 gols sofridos em 18 jogos, ou seja, foi a melhor defesa das eliminatórias da Conmebol, mas o ataque é um pouco ineficiente, 14 gols em 18 jogos, que foi o terceiro pior ataque ao lado do Paraguai. A defesa possui alguns jogadores de destaque nas últimas temporadas, mas o time tenta pressionar o adversário próximo da saída para aproveitar os erros. A defesa e o meio contêm jovens jogadores, mas o gol e o ataque contam com jogadores mais experientes. O time base da seleção equatoriana, treinada pelo argentino Sebastián Beccacece, começa com o goleiro Galíndez, do Huracán da Argentina. Na zaga, os titulares seriam o Ordonez, do Brugge da Bélgica, e o Pacho, do PSG da França, que acabou de ser bicampeão da Champions, e como opção de banco, o Félix Torres, do Internacional do Brasil. Na lateral direita, dois jogadores do Atlético Mineiro são os jogadores que vão disputar essa posição. O Alan Franco, que vem sendo titular, acaba sendo o escolhido, e o Preciado, que é a opção mais ofensiva, acaba ficando no banco. Na lateral esquerda, o Hincapié, do Arsenal da Inglaterra, acaba sendo titular, com a opção mais ofensiva do Estupinhan do Milan da Itália. Importante destacar que, apesar de jogar na maior parte das vezes com 4, uma linha de 4 na defesa, não é incomum o Equador jogar com 3 zagueiros, dessa forma acaba alterando bastante as características e posicionamento de alguns jogadores. Inicia no meio de campo, os volantes, nós temos o Moisés Caicedo do Chelsea da Inglaterra, que oferece muita proteção e qualidade para o meio de campo, e o Vite do Pumas do México, que tem como opções de banco o Alcivar do Independente Del Valle. Como meias mais avançados, pelo lado direito nós temos o Yeboah do Venezia da Itália e pelo lado esquerdo o Angulo do Sunderland da Inglaterra, que tem como opções de banco o Minda do Atlético Mineiro. Com mais liberdade centralizado, nós temos o Plata do Flamengo e no banco há o Kendry Páez, que atualmente está no River Plate. Então são três meias mais velozes e intensos na pressão.
E como o único centroavante, geralmente joga o Valência, que atualmente se encontra no Pachuca do México, experiente e com faro de gol. E no banco de reservas nós temos o Rodrigues, do Union Saint-Gilloise, da Bélgica, e o Jordi Caicedo, do Huracan da Argentina. Finalizando a análise sobre o Equador, o craque é o Moisés Caicedo, que é indispensável para o time e hoje se apresenta como um jogador sem substituto. O jogador para ficar de olho é o Pátio, que acabou de ser bicampeão com o PSG, hoje é no mínimo um dos 5 melhores zagueiros do mundo e conta com Hincapié e Ordonez como parceiros na linha de defesa, que faz inveja a muita seleção poderosa. E a revelação é o Kendry Páez, que tem apenas 19 anos, tempo suficiente para se provar como um craque e buscar se firmar na seleção. Agora tem uma chance de brilhar em uma Copa. O palpite para o grupo E é que a Alemanha é a favorita, mas Costa do Marfim e Equador podem ser desafios e trazer jogos mais disputados, e Curaçao aparece como a seleção mais frágil do grupo e provavelmente será o alvo do saldo de gols, importante para uma vaga como um dos melhores terceiros. E dessa forma nós terminamos mais um episódio do nosso Gol de Mapa. Muito obrigado pela atenção e até o próximo episódio. Tchau, tchau!